Boa tarde. Número de jovens com vírus da AIDS cresce no Maranhão. Detran vai realizar mutirão para entrega de documentos a motoristas em São Luís. Semana Nacional de Museus oferece atrações diversificadas na capital maranhense. Veja também uma entrevista sobre o Estatuto do Educador. E ainda, a dança de salão invade o palco do Teatro Arthur Azevedo. O Repórter Maranhão está começando agora. O número de idosos portadores do vírus da AIDS aumentou em nível nacional. Mas no Maranhão, esses dados estagnaram e a preocupação está com o aumento da doença entre os jovens. No Maranhão, segundo a coordenação do Programa de Controle da Doença, desde 1985 até 2012, foram registrados 6.500 casos de AIDS no estado. Desses, pouco mais de 2% envolvem pessoas com 60 anos de idade ou mais. Nós podemos dizer no momento, porque os dados são flutuantes, de que a epidemia nessa faixa etária está estabilizada. Porque nós tivemos, em 2011 para 2012, nós tivemos uma redução. E nós também intensificamos os treinamentos, oficinas e o trabalho com pessoas na faixa etária de 60 a mais anos, para que se previnam. Apesar de números estáveis no público idoso, aumentaram os casos de AIDS entre os mais jovens no Maranhão. Foram 60 casos registrados nos últimos 3 anos. Com as faixas etárias menores, nós não podemos dizer que a epidemia está estabilizada. Nós continuamos com muitos números de casos e sempre aumentando. Então, é preocupante em todas as faixas etárias, mas principalmente na de jovem, de adultos jovens, e na faixa etária de 20 a 49 anos é a nossa preocupação. Para atender a esses pacientes, o Maranhão possui 17 centros de assistência a aidéticos. Dos 217 municípios do estado, em 186 são oferecidos atualmente os testes rápidos de diagnóstico da AIDS. Caso o paciente tenha um diagnóstico positivo, é necessário tratamento para o controle da doença. Em São Luís, esse é um dos locais que promovem assistência a pessoas portadoras do vírus HIV. A casa, mantida por doadores, recebe, em média, todo mês, cerca de 5 novos casos. O local é mantido pelo grupo Solidariedade é Vida, que há mais de 20 anos dá apoio aos portadores do vírus HIV. A gente sempre trabalha no limite, tem 30 acomodação. E a gente tem muito problema com a juventude, os adolescentes que estão aumentando muito. E o problema nessa idade, até 25 anos também, nós temos um problema dessa população. Hoje, um agravante no campanha de AIDS são o usuário de droga. Na visão do movimento AIDS, está faltando um pouco mais de empenho do governo referente às campanhas, que nós sabemos que são só pontuais, mas umas campanhas continuadas de conscientização a essa população, tá? Um ponto é esse. Outro ponto, tem várias pessoas que, mesmo tendo conhecimento, utiliza, tá, o seu direito de não utilizar o preservativo, que é um direito dele também de não utilizar, né, por incrível que pareça, mas é um direito dele não querer utilizar, e a fazer essa prática se expondo muito mais ainda. O Tribunal Superior Eleitoral cancelou mais de 57.500 títulos eleitorais no Maranhão, referentes aos eleitores que não votaram e não justificaram ausências nas 3 últimas eleições. O prazo para apresentar a justificativa encerrou no dia 25 de abril e pouco mais de 6.000 eleitores regularizaram a situação nos cartórios eleitorais. Segundo a legislação, o eleitor com o título cancelado fica impedido, entre outras coisas, de votar, tirar passaporte ou carteira de identidade, tomar posse em cargo público e obter empréstimos. Para regularizar sua situação, o eleitor precisa ir a um cartório eleitoral com o documento de identificação e comprovante de residência. Em todo o Brasil, mais de 1.300.000 títulos foram cancelados. A redução dos juros e as facilidades no pagamento impulsionaram as vendas de automóveis.
Mas para não extrapolar o orçamento e não cair na inadimplência, é importante ficar atento também às despesas exigidas com a manutenção do veículo. Algumas concessionárias ainda usam a redução do IPI como estratégia para atrair clientes. E na hora da compra, muita gente leva em conta apenas o preço do veículo e o valor da prestação. Mas especialistas alertam para a necessidade de levar em conta também outros gastos decorrentes da compra do veículo. É evidente que a compra do carro não é só a compra do carro. Vão acontecer gastos operacionais, combustível. O outro, gastos periódicos, os impostos sobre o carro. Se você decidir seguro, vai ter que pagar o seguro e vai ter que pagar a manutenção, que é menor no começo enquanto o carro está novo, mas que tende a ficar mais cara à medida que o tempo vai passando. Segundo os especialistas, as prestações não devem comprometer mais que 30% da renda. Muitas vezes a falta de planejamento e os gastos extras acabam levando o consumidor à inadimplência. Segundo o levantamento do Banco Central, o aumento do calote às instituições financeiras nos últimos 12 meses foi responsável pela queda de 8% na concessão de crédito para financiamento de veículos. A inadimplência acaba afetando diretamente as vendas nas concessionárias. O cliente fica inadimplente, a inadimplência aumenta, a restrição de crédito é maior, consequentemente a gente deixa de vender mais veículos. Os clientes até nos procuram, mas a dificuldade para aprovação de um crédito é bem maior por conta dessa inadimplência grande nas instituições financeiras, né? Em caso de endividamento, uma das alternativas é tentar a negociação. Melhor saída, negociar por taxas de juros menores, que faz aumentar, alongar o perfil da dívida para que aquela prestação se torne a menor possível. Se isso não der certo, é muito simples, vende o carro que a prestação deixa de existir. Mas para quem não quer passar por essa situação, o melhor mesmo é ter em mente todos os gastos que vêm junto com o carro. O custo de combustível semanal, revisões periódicas, troca de óleo. Tudo isso você tem que computar para você não apertar o seu orçamento. E o Detran irá realizar um mutirão para atender os usuários que estão aguardando os documentos de licenciamento de veículos 2013. E o repórter Tiago Bastos, ao vivo, tem mais informações. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde a todos. Só lembrando que o mutirão vai acontecer nos próximos 2 sábados, dias 18 e 25, das 8 da manhã às 4 da tarde, na unidade do Viva Cidadão da Praia Grande. Nos 2 próximos domingos, dias 19 e 26, o atendimento será das 8 da manhã ao meio-dia. Segundo o Detran, cerca de 6 mil documentos já foram entregues nos 4 primeiros meses deste ano. A estimativa é de que pelo menos outros 20 mil documentos ainda sejam entregues. Ao meu lado, gentilmente nos atende, converso agora com o senhor Franklin Júnior, ele que é coordenador de atendimento do Detran do Maranhão. Por que o Detran decidiu realizar esse ano esse mutirão? Boa tarde. Tiago, boa tarde em primeiro lugar a todos os telespectadores. Venho aqui informar que isso é uma determinação da nossa governadora Rosiana Sarney e com a iniciativa do nosso diretor-geral, o doutor André Campos, devido à grande demanda de documentações devolvidas nesses últimos meses, ele nos determinou que nós fizéssemos esse mutirão no Viva Cidadão da Praia Grande. Inclusive, um dos motivos para a devolução de documentos era a questão de mudança de domicílio, as pessoas não informavam, né? Exato. Inclusive, nós queremos colocar também que lá nós também estaremos fazendo essa atualização no sistema do Detran, com o usuário apresentando seus documentos pessoais, originais, tipo identidade, habilitação, documentos com foto. E se representante por via procuração. Agora, quem perder esses 2 prazos, no caso, nos 2 próximos sábados e nos 2 próximos domingos, pode procurar o Detran, tem ainda um outro prazo para atualizar esses dados e receber seu documento? A atualização fica junto ao Detran, você pode levar seu comprovante de residência junto com a identidade, um documento legal, ou procuração e documentação de identificação no horário das 8h30 às 15h30 no próprio sede do Detran, ou no shopping do automóvel que fica aqui no Calhau também. A gente acha que ainda é bobagem essa atualização de documento, né? Receber o documento do IPVA atualizado daquele ano. O que pode acontecer com o motorista que ainda circule com o documento atrasado? É exatamente com essa preocupação que o nosso diretor está executando esse mutirão, porque vem se aproximando agora as fiscalizações do trânsito e a demanda vem aumentando na questão de devolução do Correio ao Viva Cidadão da Praia Grande. É porque as fiscalizações também, né, do IPVA já começaram. Se aproximam, começaram e vão ficar mais rigorosas agora nesse período. Muito obrigado pelas suas informações. Boa tarde ao senhor. Boa tarde.
Voltamos com você, Edmilson. Obrigado, Tiago. E veja no próximo bloco, o governo entrega Estatuto do Educador para avaliação dos professores. É logo após o intervalo. Aí você vê imagens ao vivo da Praça Poeta José Chagas, na Lagoa da Jansen. Agora são 12h11. O que um dia foi escondido vai ser mostrado. Semana do Proibido. Memórias de luta. Se você perguntasse para mim, o que você quer ser? Eu não queria ser nada, eu só queria derrubar a ditadura. Memórias de dor. Deram 2 tiros a queima-roupa no meu filho. Memórias de denúncia. Para proteger torturador, você está cobertando o crime de tortura. Memória para o uso diário. Toque especial nesta quarta, 10 da noite. O autor da Batalha do Avaí foi nosso principal pintor do século XIX. Pedro Américo é um dos grandes artistas brasileiros de todos os tempos. Quem não conhece desde criança o quadro O Grito do Ipiranga? E foram os artistas prediletos do imperador Pedro II. Os 170 anos de nascimento de Pedro Américo é o tema do programa De Lá Pra Cá, quinta-feira, às 20 horas. Até lá! De uma comunidade tradicional de Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau, no arquipélago dos Bijagós, o poder está nas mãos das mulheres. O homem está ao serviço da mulher, é como um exército. Até a moderna capital do Quênia. Um dos lugares na África onde as mulheres souberam se reinventar, descobrindo novas saídas para velhos problemas. A descoberta dos diferentes papéis da mulher na sociedade africana. As mulheres chamaram os maridos para pedir que eles se abstivessem de sexo. Não seria bom se eu apresentasse um programa de entrevistas, se eu pudesse falar com todas essas pessoas incríveis e fazer coisas maravilhosas por aí? Nova África, nesta sexta, 10 da noite. Liliane Reis é apresentadora do Estúdio Móvel. Ela decidiu estudar jornalismo porque gostava de ver Alberto Diniz no programa Observatório da Imprensa. Diferentes gerações de jornalistas estão com você na TV Brasil. O número de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio já passou de 1.300.000. As inscrições seguem até o dia 27 de maio e podem ser feitas através do site enem.inep.gov.br. Os professores da rede estadual de ensino estão em greve e a principal reivindicação da classe diz respeito ao Estatuto do Educador. De acordo com o governo, o impasse está perto de ser resolvido. Para dar mais informações, a jornalista Eli Coelho conversa com o secretário estadual de Gestão e Previdência. Boa tarde, Eli. Olá, Edmilson, boa tarde. Olha, durante um bom tempo, o Estatuto do Educador serviu de embate entre professores e governo. Mas, ao que parece, esse embate está chegando ao fim. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo Fábio Gondim, ele que é secretário estadual de Gestão e Previdência. Boa tarde, muito obrigada pela sua presença, secretário. Boa tarde. Primeiro, eu vou perguntar para o senhor, por que foi tão difícil chegar num consenso sobre o Estatuto do Educador? Bom, o Estatuto do Educador está trazendo embutido em si uma série de demandas históricas dos professores, né? E pela sua magnitude, pelo próprio tamanho, já seria uma coisa muito difícil de ser conseguida. Nós estamos esgotando a pauta de demandas dos professores, colocando embutido na negociação do Estatuto todas as gratificações que foram solicitadas, né? Como a de local de difícil acesso, a de local com alto índice de periculosidade, a de dedicação exclusiva. Estamos esgotando também todas as promoções. Os professores que estão hoje na tabela de nível médio e que já possuem diploma de nível superior vão ser promovidos ainda em 2013, já passando para a tabela de nível superior. Todas as titulações atrasadas vão ser pagas ainda em 2013. As tabelas remuneratórias que hoje estão comprimidas em função de aumentos que foram dados apenas nas referências menores, elas vão voltar a ser descomprimidas também em 2013. E todas as progressões, isso é uma coisa muito importante, porque é a demanda mais comum que eu recebo diretamente, as progressões atrasadas vão ser pagas, na lei já vai estar constando que elas vão ser dadas, e pagas até 2016. Quer dizer, basicamente o que se demandava, né, está sendo atendido nesse momento, e tendo em vista
os impactos orçamentários e financeiros enormes, né? Essa negociação precisou ser feita com muito cuidado, porque acredito que não seja interesse do sindicato e com certeza não é interesse do governo. Para contemplar uma categoria, a gente vai colocar a sociedade toda em risco, diminuindo investimentos necessários, as despesas finalísticas. Então, para que isso não acontecesse, a gente teve que fazer uma negociação muito cuidadosa. Quais foram os pontos mais difíceis de se entrar num consenso, secretário? A questão da forma de pagamento das progressões, né, foi um ponto difícil de viabilizar, em função da magnitude dos impactos, né, sempre da ordem de centenas de milhões de reais, e são 20 anos aí de atraso, alguns professores nunca tiveram progressão na vida, e eu não sei por que isso aconteceu, mas o fato é que da forma que nós colocamos no Estatuto, isso não vai mais acontecer, isso vai ser acertado e a partir de agora as progressões são automáticas, isso já consta da lei e nós estamos trabalhando para preparar o sistema informatizado para que essas progressões comecem a acontecer automaticamente em cada ano de aniversário do professor. Atualmente, como é que está a questão dessas negociações? O governo já fechou esse estatuto, já encaminhou para o sindicato e a partir de agora, qual vai ser o procedimento? Bom, o que foi encaminhado para o sindicato não foi uma proposta do governo, foi uma proposta elaborada em conjunto com o sindicato, ao redor de uma mesa de reuniões na própria Secretaria da Gestão e Previdência, e os dirigentes dos sindicatos tiveram a oportunidade de ouvir as argumentações contra e a favor de cada um dos itens que estava sendo negociado, e o que foi encaminhado foi o que era possível, até a exaustão, até o limite da exaustão de cada um, para negociar o máximo possível, né? Sempre buscando trazer o máximo de vantagem sem colocar em risco as demais políticas públicas. A partir de quando está valendo o Estatuto do Educador? Bom, ele precisa ser encaminhado à Assembleia e vai ser assim que o sindicato der o ok. Me parece que ele ainda tem que submeter às Assembleias Regionais, né? E aí eu acredito que haverá interesse do governo no sentido de pedir urgência para que esse estatuto seja aprovado o quanto antes, mas só vale, como é lei, depois que for publicado. Mas, ao que parece, pelo menos esse capítulo já deve estar resolvido, né, secretário? Não, uma vez ido o estatuto sendo encaminhado para a Assembleia, ele só será quando tiver tudo certo, né? E eu acredito que não deve demorar muito a tramitação. Inclusive, essa era uma questão que nós discutimos no sindicato muito abertamente, porque se nós encaminhássemos o estatuto tal como estava definido num primeiro momento, ia ser necessário muito ajuste lá na Assembleia. E os ajustes no Legislativo, embora sejam legítimos, necessários, eles costumam demorar mais do que os ajustes feitos no Executivo, pela própria estrutura que o Executivo tem para fazer esses ajustes, né, de técnicos mais especializados e tal. Se nós encaminhássemos para lá, a quantidade de ajustes que seriam necessários seria muito grande, apesar do sindicato ter iniciado a negociação batendo firme que queria era aquela proposta acordada. Mas eles perceberam que aquilo seria um tiro no pé e nós juntos fizemos as correções que eram necessárias. Ok, secretário Fábio Gondim, secretário estadual de Gestão e Previdência, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Edmilson, voltamos com você. Obrigado, Eli. E de acordo com o Sindicato dos Professores, a greve continua, pois a classe não concorda com alguns pontos do Estatuto do Educador, como a proposta de reajuste salarial dos professores classe 4. Mais uma reunião entre governo e sindicato deve acontecer hoje à tarde. E a quarta-feira amanheceu nublada na capital maranhense. Confira a previsão do tempo para todo o estado. São Luís, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de chuvas leves e esporádicas. Mínima de 25 e máxima de 31 graus. Em Imperatriz, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde e também da noite. Mínima de 22 e máxima de 28 graus. Em Caxias, nebulosidade variável ao longo do dia, com pouca possibilidade de chuva. Mínima de 22 e máxima de 30 graus. Em Balsas, nebulosidade variável ao longo do dia, com pouca possibilidade de chuva. Mínima de 21 e máxima de 29 graus. E veja no próximo bloco, aberta a Semana Nacional de Museus. E Teatro Arthur Azevedo recebe espetáculo de dança de salão. É logo após o intervalo. Aí você vê imagens ao vivo do calçadão da Lagoa da Jansen. Céu com muitas nuvens neste momento em São Luís. Agora são 12 horas e 21 minutos.
Nosso sonho era ter o tamanho do Brasil e conseguimos. Hoje estamos em todos os municípios brasileiros e chegamos a mais de 50 milhões de domicílios diariamente. Mas a nossa história, a nossa vocação é ir mais longe. É ser uma empresa do mundo. É aproximar o Brasil e os brasileiros dos seus sonhos. Nós somos os Correios há 350 anos. O que um dia foi escondido vai ser mostrado. Semana do Proibido. Após tanta repressão, a volta me parecia uma coisa muito longínqua, muito impossível. Um povo toma as ruas para reconquistar a liberdade. Um movimento popular de maior expressão, de maior magnitude que o país passou por ele. Da anistia aos cara-pintadas. 5º episódio de Os Caminhos da Democracia. Nesta sexta, 11h30 da noite. Vem aí um show de raça e paixão. A luta de 20 times para chegar à elite do futebol nacional. Campeonato Brasileiro da Série C. Jogos ao vivo e exclusivos. Em junho, aqui na TV Brasil. Tava ligado. Atrás do Quando digo Diego, digo Diego, não digo Diogo. Quando digo Diogo, digo Diogo, não digo Diego. Quando digo Digo, não digo Diogo. Quando digo Diogo, não digo Digo. Trava-língua, trava-língua, trava-língua. Os museus guardam a memória de um povo e, para chamar a atenção e se aproximar da sociedade, a Semana Nacional de Museus ganhou uma programação diversificada em São Luís. Na ilha, fundada há 4 séculos, os espaços instituídos à preservação da memória funcionam como espelhos dessa civilização. Assim também deve ter sido pensado o Dia Internacional do Museu, 18 de maio, que por decreto presidencial de 2004 virou no Brasil o Dia do Museólogo e também criada a Semana Nacional de Museus. Por aqui, com ares de inédito, um cortejo de museus, aonde os participantes representavam através de estandartes e muita animação as 16 instituições museológicas de São Luís, fez parte das atividades comemorativas. Um evento grande, com a participação de todos os museus, levando os museus para a rua, para as praças, para poder, além de mostrar a preservação, fazer a difusão desse trabalho que é feito por vários setores da sociedade de preservação da nossa memória. Nesta 11ª edição, a programação da semana será desenvolvida sob o tema Museu, Memória mais Criatividade igual a mudança social. Essa equação foi criada e apresentada em palestra no Museu Histórico do Maranhão pelo museólogo Mário Chagas. Sem criatividade, a memória ficaria paralisada, estagnada, ficaria estéril. Então a articulação entre memória e criatividade é fundamental. Com uma obra poética reconhecida nacional e internacionalmente, o maranhense Luiz Augusto Cassas reúne agora em 2 volumes os títulos lançados durante toda a sua carreira literária. De autógrafos, não só os inúmeros ilustres convidados referenciavam o nome de Luiz Augusto Cassas como um dos poetas mais importantes da cena contemporânea. Um farto material de críticas, recheado de depoimentos de gente tipo Antônio Ruaz, Carlos Drummond de Andrade ou Josué Montello, serve de guia para a obra de Cassas. O material integra a compilação da carreira poética dele e está contida nos 2 volumes lançados, A Poesia Sou Eu e A Poesia Reunida. O retrato de uma poética flagrada invariavelmente no mesmo foco. Eu acho que uma coisa que nucleariza e dimensiona nesses tempos atuais
é que eu proponho um retorno à consciência do sagrado. Numa época de niilismo, de ateísmo, eu acho que o mundo vive uma nova reconfiguração estética, histórica e espiritual. E minha poesia propõe esse retorno a essa consciência do sagrado, a esse retorno ao ser, à vida interior, à meditação, ao ideal e ao sonho da luz. E a dança de salão vai dominar os palcos do Teatro Arthur Azevedo com o espetáculo Aqui é o Salão, que será apresentado hoje e amanhã a partir das 8 horas da noite. Meses de ensaio e faltando poucas horas para a estreia, os bailarinos do espetáculo Aqui é o Salão acertam os últimos detalhes, fazem a marcação do palco e afinam os passos. São 15 casais que encarnarão diferentes estilos de dança em pouco mais de 1 hora de espetáculo. Está buscando de várias partes do mundo agregar nosso corpo, que é um corpo muito dançante, e aí fazer que a galera sinta o que é o tema do espetáculo com o verdadeiro sentido do salão. Boa parte dos bailarinos tem vasta experiência, mas para alguns deles, a dança de salão é uma novidade. A gente dança porque a gente gosta mesmo, então a gente faz com muito prazer, né? Se dedica bastante, às vezes tem que abrir mão de muitas coisas na nossa vida social mesmo, mas é muito gratificante. Para acompanhar os bailarinos, o espetáculo Aqui é o Salão contará com 12 músicos e participação especial de 5 cantores. O diretor artístico garante que nem mesmo a plateia vai ficar parada. Vai ser uma surpresa, vai ter algumas surpresas dentro do espetáculo, mas a ideia é fazer com que o espetáculo se adeque a qualquer espaço, né? Então qualquer espaço vai ser o local do espetáculo. Aqui é a dança de salão. A juventude toma uma atitude pra me defender. Com essa dor, perigoso de morrer. Mas se acontecer, a juventude toma uma atitude pra me defender. Eu também! E o Repórter Maranhão fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.